Boas-vindas ao Deaf Foundry, uma iniciativa da Ford College. Hoje, a gente vai mergulhar direto num projeto de engenharia de verdade da arquitetura Solana. Na nossa última análise, medimos a velocidade bruta do motor da rede, lembra? Aquela coisa de ver como o sistema processa as transações de forma isolada. Mas a grande questão que fica é: como a gente pega esses dados todos e constrói um motor completo e de altíssimo desempenho? O nosso objetivo aqui é sintetizar aquelas medições focadas em velocidade e transformar tudo isso num julgamento super prático sobre a eficiência sistêmica da rede como um todo. Certo, dá só uma olhada na nossa rota de hoje. Começamos com uma introdução e recapitulação, passamos para a fábrica do POET, depois analisamos um cenário prático, exploramos os 4 trade-offs essenciais, montamos o memorando de síntese e, claro, fechamos com a conclusão e os próximos passos. Vamos lá! Seção 1. Introdução e recapitulação. Saindo do que foi medido para o que é prático. Fazer essa transição do mundo puramente teórico das medições para o mundo prático é o grande salto que a gente precisa dar aqui. Antes, nós avaliamos empiricamente como o Proof of History, o nosso famoso POR, impacta a velocidade e a latência de transações isoladas. Mas agora, a gente precisa pegar essas métricas isoladas e tecer uma avaliação de eficiência completa. Olha só as peças centrais desse nosso quebra-cabeça: frequência de tiques, vazão, latência e densidade do livro-razão. Isoladamente, uma taxa de tiques mais alta ou uma latência mais baixa são só dados soltos, sabe, como peças espalhadas numa bancada de engenharia. O verdadeiro custo operacional da rede só aparece quando a gente conecta essas métricas. É aí que a gente percebe que um ganho enorme de velocidade de um lado pode, por exemplo, exigir um sacrifício gigantesco de processamento do outro. Seção 2. A fábrica do pó. Construindo o nosso modelo mental. Olha, conceitos de redes distribuídas podem parecer um pouco densos só lendo o código, né? Então, para ilustrar isso de forma genial, vamos imaginar a arquitetura de tempo da Solana como uma linha de montagem industrial gigante e super sincronizada. Pensem nos tiques do POH como aquelas marcações ou espaços numa esteira que não para de se mover. A frequência de tiques é exatamente o espaçamento dessa esteira. A vazão é o número total de itens ou transações que conseguem passar por minuto. A latência é o tempo que um item leva desde que é colocado na esteira até ser aceito lá no portão final. E a densidade do livro-razão? Bom, é como a gente empacota e guarda tudo isso no armazém da fábrica. Desses cenários, validadores funcionam igualzinho aos inspetores de qualidade que ficam conferindo o trabalho. Seção 3. Analisando um cenário prático. Hora do teste de estresse. Agora, que tal a gente colocar essa nossa fábrica sob uma pressão real e concreta? Imagina que estamos arquitetando um fluxo de pagamentos moderno, que não pode ter atraso de jeito nenhum. Para garantir uma experiência fluida no mundo real, a gente precisa que pequenas transações sejam confirmadas em frações de segundo. Vamos ver o que acontece fisicamente com os nossos inspetores, os validadores, quando a gente testa os limites dessa esteira. Se a gente aumentar a velocidade da esteira em 25% acima da base, atingimos um ponto ideal. A latência cai, a gente bate a meta e o desgaste é super gerenciável. Mas se formos ambiciosos demais e aumentarmos em 50%, os validadores vão literalmente suar a camisa. A sobrecarga de CPU explode. É aquele famoso ponto de rendimento decrescente, onde o equipamento entra em exaustão e aquele pequeno ganho de velocidade já não justifica o custo de forma alguma. Isso inevitavelmente levanta aquela dúvida provocativa: e se a gente simplesmente ignorar o suor dos validadores e acelerasse a esteira ao seu máximo absoluto? Por que não colocar a frequência de tiques no limite técnico e zerar a latência de uma vez por todas? Bom, a resposta é que engenharia é governada por leis da física e limites sistêmicos que não se dobram. O sistema simplesmente entraria em colapso devido a gigantescos gargalos de leitura e escrita. O que nos leva à seção 4. Os 4 trade-offs essenciais. As implacáveis leis da física. Vamos entender por que esse colapso acontece. Em arquitetura de sistemas distribuídos, não tem solução mágica e não tem almoço grátis. Existem apenas concessões, os famosos trade-offs. E dominar essa dança de concessões é exatamente um dos pilares da jornada de aprendizagem da nossa comunidade na Ford College. O primeiro trade-off é o embate clássico entre a frequência de tiques e a carga dos validadores. A lógica é implacável. Para reduzir a latência, a rede precisa gerar tiques muito mais rápido. E gerar hashes continuamente significa forçar os processadores dos validadores a trabalharem num ritmo absurdamente mais intenso para verificar assinaturas. E aqui temos o segundo trade-off: fidelidade do carimbo de tempo versus o tamanho do livro-razão.
Ter carimbos de tempo super densos é absolutamente incrível para uma auditoria forense. Dá para reconstruir perfeitamente o histórico. Mas o preço disso? O tamanho do livro Razão cresce de forma explosiva. É literalmente como ter que alugar um armazém gigantesco, novo toda semana, só para estocar relatórios impressos. O terceiro trade-off é um verdadeiro cabo de guerra entre a reserva de vazão e a latência de cauda. O sistema está sempre tentando maximizar a vazão média, criando lotes de transações muito eficientes. O problema é que, ao segurar transações para criar esses lotes maiores, o sistema pode acabar gerando atrasos em filas. Ou seja, mesmo que a capacidade no papel pareça espetacular, as transações presas no fim da fila, no pior cenário, vão sofrer com uma lentidão notável. Por fim, o quarto trade-off analisa a retenção de dados históricos contra a diversidade de nós. Acumular quantidades massivas de dados históricos garante uma fidelidade fantástica caso a gente precise refazer os cálculos. Mas, a longo prazo, guardar tudo isso eleva drasticamente a barreira financeira para operar nós de arquivamento. O grande perigo é que esse custo acaba impedindo pequenos operadores de participar, centralizando o poder nas mãos de organizações gigantes. Seção 5. O memorando de síntese, trazendo tudo de volta à prática. Então, o ponto crucial é como a gente destila toda essa complexidade em recomendações de engenharia que sejam tangíveis. É exatamente para isso que serve o memorando de síntese. É o documento que equipa os arquitetos de software para propor e aprovar mudanças na rede com total confiança. O processo é super metódico. O passo 1 é reunir nossos fatos e medições. O passo 2 é mapear essas métricas contra as prioridades reais do projeto. O passo 3, que é vital para a transparência, é declarar explicitamente os potenciais trade-offs. E o passo 4 é produzir o memorando estruturado para mitigar os riscos. Querem ver o padrão ouro de uma síntese no mundo real? Lê comigo essa declaração. Aumentar a frequência de tics em 25% atende o SLO de latência com elevação aceitável de CPU de 12%, mas aumenta o livro razão em 8% por hora. Perceberam? É uma frase super direta que atende o objetivo, mas deixa claro o crescimento do armazenamento. É a ponte perfeita entre uma métrica abstrata e a realidade nua e crua de quem vai ter que manter a infraestrutura rodando. E chegamos à seção 6, conclusão e próximos passos. Preparando a integração. O grande aprendizado da nossa análise de hoje é perceber que os componentes do POG-IC operam como um maquinário finamente sintonizado e rigidamente conectado. Puxar qualquer alavanca sempre vai forçar uma adaptação no resto da engrenagem. E para garantir que nossa engenharia avance de forma segura, o nosso próximo foco é na integração. A gente vai precisar esboçar de forma robusta o memorando de síntese, fazer um ranqueamento claro de quais trade-offs a aplicação realmente pode tolerar e definir critérios rígidos de aceitação. Só com esse planejamento, a gente consegue para ambientes de teste sem surpresas negativas. Para encerrar, eu deixo essa provocação de engenharia pairando no ar. Qual métrica a sua aplicação estaria disposta a sacrificar hoje para conseguir atingir a eficiência máxima amanhã? Escolher os sacrifícios certos é a verdadeira arte da integração de sistemas. Espero que essa análise tenha jogado uma luz na estrutura de alta performance da rede. E lembrem-se, para explorar mais e aprofundar seu domínio na engenharia e nos fundamentos da Web3, visitem o nosso site em forge.college. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo mergulho.